Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou a Ediana, uma mulher de pele clara, cabelos ondulados. Estou usando uma blusa azul e óculos. E nossa palestra aqui na Conferência Nacional de Desenho Internacional é sobre linguagem simples como um recurso de acessibilidade. Junto aqui comigo está minha amiga e parceira Joana Valeriano. Joana e eu somos servidoras públicas, mestrandas em design, assessoras da coordenação de serviços digitais e inovação da INSS, possuímos certificações em design de serviços públicos digitais, transformação digital, linguagem simples da ENAP e atuamos com a experiência do usuário e design de conteúdo no chatbot do INSS, a Elo. Já realizamos apresentações na ENAP, no Ergotrip, na Universidade de Palermo, da Argentina, e temos artigos publicados na área de design da informação, voltados para o uso de uma linguagem mais simples e acessível. E hoje vamos mostrar para vocês que a linguagem simples também pode ser um recurso de acessibilidade. Primeiro vamos tratar sobre a linguagem simples no Brasil. Na sequência, vamos tratar sobre as premissas da aplicação dessa linguagem. Mostraremos algumas ferramentas para a criação de conteúdo e, por fim, concluiremos nossa palestra mostrando como a linguagem é um recurso de acessibilidade. Apresentações feitas, percebemos que a comunicação é algo fundamental na nossa vida, seja ela verbal, visual, pois além de possibilitar a expressão da pessoa, ela estabelece relações e é responsável por transmitir informações. Com o tempo, as formas de comunicação foram se expandindo e hoje é possível interagir, procurar notícias e fazer estudos, né, do outro lado do mundo, tudo à distância, online. Só que isso, ao mesmo tempo que de um lado facilita esse acesso às informações, acaba afastando as pessoas. Pois, como Saramago diz, as novas tecnologias da comunicação multiplicam de modo excepcional a quantidade de informações disponíveis. Isso é, ao mesmo tempo, fascinante e inquietante. Fascinante porque se nota que as transformações muito positivas em matéria de educação e formação estão ao alcance das pessoas. E inquietante porque tudo isso mostra um mundo no qual pairam as ameaças de desumanização e de manipulação. E de forma muito poética, né, ele consegue trazer esse lado fascinante, deslumbrante da comunicação, praticamente que inversamente proporcional ao lado inquietante que traz as ameaças de desumanização e manipulação. Voltando para os órgãos públicos, uma comunicação ruidosa complexa afasta as pessoas dos seus direitos. E puxando um gancho agora sobre a educação no Brasil, temos dados interessantes mostrados aí na tela. O IBGE realiza pesquisas para retratar o cenário da educação brasileira e a última pesquisa, realizada em 2022, com atualizações em 2024, constatou que 9,6 milhões de pessoas são analfabetas no Brasil. Se a gente pensar em quantidade de pessoas, o Brasil tem mais gente analfabeta do que a população inteira da Suíça, por exemplo, que tem 8,8 milhões de pessoas. Já o INAF, o Indicador de Analfabetismo Funcional, mostra que 7 em cada 10 pessoas que cursaram o nível fundamental, né, os anos iniciais da educação, permanecem em situação de analfabetismo funcional, ou seja, elas reconhecem letras, números, mas não conseguem compreender textos simples. E esse problema educacional tem um enorme impacto na sociedade como um todo. Se a pessoa não entende o texto, ela não consegue usar a informação, acaba perdendo oportunidades, seja de emprego, de acessar um benefício social, que é um direito dela, ou acessar qualquer outro serviço público. E com esse cenário, se a gente já percebe, né, que cada vez mais a importância de uma linguagem simples, objetiva, nas nossas relações interpessoais, entre as pessoas, entre o governo. E quando pensamos no tipo de linguagem que o governo usa, o, o Estado, assim, ele tem o governo, ele tem uma linguagem mais complexa, cheia de siglas, de palavras, que a maioria da população não conhece e acaba afastando. E como mudar essa situação, Joana?
Oi, pessoal. Como a Ediana já me apresentou, eu sou a Joana, sou uma mulher de pele morena, estou com o cabelo preso, usando um fone de ouvido bem grande, vestindo uma roupa verde, usando um colar dourado, grande também. Como a Ediana já falou, sou servidora pública, formada em Direito, formada em Terapia Ocupacional, atuo com linguagem simples, também nos serviços digitais do INSS, como chatbot e a plataforma do INSS. E dando continuidade à fala da Ediana, a gente vai agora entender um pouco mais sobre a linguagem simples, né, nesse contexto em que ela se impõe. Afinal de contas, a estatística mostra muito bem a necessidade de acessar a população, mas a dificuldade que a gente tem frente aos dados de analfabetismo. Então, a linguagem simples, pela Federação Internacional de Linguagem Simples, que hoje também traz, também coloca sua definição na nossa norma técnica, né, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, significa uma comunicação em que a linguagem está tão clara a ponto de que o texto, a estrutura e o design permitam que o público-alvo encontre com facilidade o seu conteúdo, aquilo que eles buscam, eles consigam também compreender aquela informação e, principalmente, utilizá-la. A trajetória da linguagem simples no Brasil, do ponto de vista legal, ela é recente. Né? A linguagem simples ela já tem mais de 50 anos no mundo, mas no Brasil ela começou a dar suas primeiras pinceladas nos anos 90, e de forma ainda muito discreta, vamos dizer assim. No ano de 1990, o Manual de Redação da Presidência da República ele traz um conteúdo sobre a necessidade de simplificação da linguagem nos conteúdos de legislação, né, nos conteúdos trazidos pela Casa Civil, mas a gente deu um salto para 2011, que vai ser o segundo momento em que se cita linguagem simples. Ainda não é um conteúdo de aprofundamento ou de obrigatoriedade, mas apenas de necessidade, mais um apontamento sobre a necessidade de linguagem clara e simples nas informações através da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.257 de 2011. Depois a gente dá um outro salto para 2017, com o Decreto 9.094 e o Código de Defesa do Usuário. Esse decreto ele traz o Plano de Serviços do Governo. E depois a gente dá um outro salto para 2022, no Serviço Público Federal, com a portaria da Secretaria de Governo Digital, a 548, que faz um plano mínimo de qualidade dos serviços e nele inclui a necessidade de simplificação da linguagem. Então, nós estamos falando de algo muito recente no Brasil, pouco discutido do ponto de vista, não pouco discutido do ponto de vista da necessidade, mas ainda da forma em que ela deve se apresentar para a sociedade. Ele ainda precisa de muitos estudos e cada vez mais os grupos de linguagem simples no Brasil estão tentando aprofundar essa discussão a fim de que ela chegue cada vez mais rápido à população, que a gente viu que precisa tanto. Então, a linguagem simples hoje, ela é um grande movimento social brasileiro, mas ela é também uma técnica de comunicação que pretende diminuir ruídos e poupar recursos, e dessa forma ampliar o acesso à informação. Essa é uma definição trazida por Eloísa Fischer. Eu acho interessante trazer o nome da Eloísa Fischer aqui, porque ela é a grande precursora dessa discussão no Brasil. Né? Foram as suas primeiras provocações que trouxeram esse debate à tona, e ela precisa ser citada sempre quando se fala de linguagem simples no Brasil. Então, tecnicamente, o que é que a gente pode falar sobre a linguagem simples? A gente pode dizer que a linguagem simples ela vai se dividir em 3 pontos estruturais relevantes, né? Importantes. A gente, quando pensa em linguagem simples, a gente tem que pensar estruturalmente na palavra, nas frases e no design. Então, do ponto de vista da palavra, nós temos algumas premissas. Por exemplo, siglas, elas precisam ser explicadas. A gente deve evitar termos técnicos, questão dos jargões, né? Os tão conhecidos jargões que nós, principalmente, que somos do serviço público, sabemos que existem, o burocratês, né? Burocratês, que são aquelas palavras que só o servidor público é capaz de entender muitas vezes. Então, a gente precisa traduzir isso para as pessoas, né? Evitar termos pejorativos, na verdade, não utilizar sempre que possível. Discriminatório jamais. Palavras estrangeiras,
podem ser facilmente traduzidas. É muito comum no direito o uso do latim, e muitas vezes desnecessário. Então, isso tudo a gente trabalha quando a gente busca entender no contexto das palavras. A questão dos termos inclusivos, né? Das palavras comuns, trazer palavras que são mais acessíveis à população, ao invés de palavras difíceis. Verbos que expressam ação direta, termos não capacitistas, né? Então, precisam ser pensados do ponto de vista das palavras, essas premissas. Das frases, a gente precisa pensar principalmente em concisão. O que seria concisão? Seriam basicamente dois tópicos, né? A questão das palavras, das frases com até 20 palavras. Não adianta você escrever uma frase enorme que a pessoa começa e quando chega ao final já não sabe mais o que leu no começo. Então, a gente precisa ter uma frase um pouco mais curta e um pouco mais direta. É usar a ordem direta. Você precisa fazer algo. Fulano fez isso. Faça tal coisa. Ao invés de fazer toda uma contextualização, se a partir disso vamos fazer tal coisa. Então, primeiro passe a informação principal e depois, se necessário, traga um contexto. Existe uma frase muito boa que diz que o parágrafo ele tem que existir em si. Então, se você for capaz de ler o parágrafo e entender ele por completo, ele não precisa de mais nada. Então, não precisa acrescentar palavras àquilo que já está dito, escrito e passível de entendimento. E do design? O design é a questão da estrutura, né? A questão da utilização de títulos e subtítulos para que você possa entender em que contexto aquele conteúdo vai se aplicar, elementos visuais apenas para explicar, nunca para decorar. Então, quando ele se torna necessário, quando ele é utilizado para explicar algum conteúdo. Se você está trazendo ele só porque fica mais bonitinho lá no papel, ou no nosso caso, nas telas, não coloque, porque ele vai muito mais atrapalhar do que ajudar. E marcadores de tópicos. Muitas vezes, explicar pontualmente o passo a passo de determinada situação torna aquele texto mais fácil de entendimento do que quando a gente faz um texto corrido. E a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Então, continuem aí, porque a gente vai mostrar como isso se aplica na prática. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? Principalmente do que não fazer. A gente trouxe algumas aplicações no serviço público. Então, por exemplo, siglas explicadas sem termos técnicos. Essa página é uma página do portal Gov.br. Todas as páginas que nós vamos trazer aqui são páginas do portal do governo, em diversos órgãos diferentes. Não temos foco em nenhum órgão, não estamos aqui apontando erros de nenhum órgão, mas coisas que precisam ser melhoradas no serviço público. É exemplo desse título. Solicitar aumento da conexão do PBLE. Se alguém aqui sabe o que é PBLE, é porque alguém é técnico na área, mas aqui, pelo menos a Ediane e eu, até hoje, não sabemos o que é PBLE. A gente trouxe como exemplo, porque é uma coisa que a gente não entende. E não tem como entender se você não for um técnico da área. Então, qual a forma de substituir isso? Traz a explicação desse conteúdo aqui. Sem termos pejorativos, discriminatórios e palavras estrangeiras, né? Principalmente quando se fala na área de tecnologia, é muito comum o uso de palavras estrangeiras. Então, os termos aqui, downloads, por exemplo, o que é fazer download para uma pessoa, né? Será que todas as pessoas entendem que download é baixar um arquivo? É um caso que a gente precisa pensar quando estiver escrevendo um texto para um público tão amplo, como no caso do Gov.br, é para todo o Brasil, são para todas as 200 milhões de pessoas. Né? Solicitar termos inclusivos, solicitar benefício assistencial ao idoso. Ou, por que não, a pessoa idosa? Né? A gente tem idosos no masculino e temos idosos no feminino. Então, por que não tornar esse termo inclusivo nesse momento? Palavras comuns. Esse aqui é maravilhoso, assim, porque é o auge do que você não vai entender. A não ser que você seja da área de saúde, médico ou coisa do tipo. Mas se você me disser que é um imunocomprometido, que é uma vacina monovalente, aí eu acho que realmente você merece um prêmio. Você deve estar aqui para explicar isso para a gente. Por quê?
são palavras dificílimas que estão, na verdade, levadas para as pessoas para que elas apliquem no dia a dia. Mas se ela não sabe o que é a vacina monovalente, como ela vai aplicar isso no dia a dia? Como ela vai saber o que é uma pessoa imunocomprometida? Como é que ela vai saber que ela está no rol das pessoas que têm recomendação de dose anual desse tipo de vacina? Então, e ainda mais é uma vacina monovalente XBP, viu? Porque não pode ser difícil, pode piorar. Então, a gente precisa estar atento a esse detalhe. Verbos que expressam ação direta. Então, a gente tem um exemplo aqui de passo a passo. Realizar o cadastro da empresa. Só que tudo começa com a etapa de inscrição é composta pela solicitação de acesso. Gente, você não vai terminar de ler esse texto, você não vai cumprir essa etapa, você não vai chegar ao ponto final, que é realizar a inscrição de fornecedores de livros do PNLD, que, para quem não sabe, pelo menos embaixo ele explica que é o Programa Nacional do Livro e Material Didático. Mas com esse passo a passo, que começa de uma forma indireta, vamos dizer assim, dificilmente você vai aplicar. Frases com até 20 palavras. Bom, esse terceiro parágrafo aqui, quando você chegar no combate à fome, você já vai estar esgotado. Até porque você já leu 2 parágrafos antes, né? Então, assim, e você só quer saber como é que vai emitir o comprovante de inscrição do Cadastro Único dos Programas Sociais, do CadÚnico. Então, assim, o texto ele precisa ser autoexplicativo, conciso, com o mínimo de palavras possíveis. Não quer dizer que você vai cortar a palavra à toa, assim, não, eu quero fazer pequena, agora você vai escrever frase com parágrafo com uma frase. Não, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que tem que escrever o necessário. Talvez parte desse conteúdo aqui seja desnecessário. E essa é uma análise que a técnica da linguagem simples impõe. Você vai reler o conteúdo e ver em que medida todo esse conteúdo é necessário para apenas essa informação de emitir comprovante de inscrição. Frases em ordem direta. Né? Aqui a gente também pegou uma parte de etapa de realização de serviço, porque é onde é muito comum. Ao invés de dizer solicite a isenção, né? Se você tiver direito à inscrição gratuita, ou tem direito à isenção as pessoas que tiveram isenção em anos anteriores, ou coisas do tipo, vá direto ao ponto. Não, se você faz as condicionantes, se você fez isso, se você tem aquilo, os dados permitem isso, em caso de pedido negado. Então, sempre faz uma introdução que não é um ponto-chave. A ordem direta das coisas é dizer primeiro o que você tem que fazer e depois, se necessário, trazer alguma informação adicional. Outra questão é do título e subtítulo, né? Você pega um texto corridão assim, né? Numa página de governo que já vai estar um monte de termo difícil. Aqui a gente coloca maior. BNDES já começa com sigla, que a gente sabe, mas algumas pessoas não sabem o que é BNDES. Aprova 37,6 milhões para expandir produção de biometano e por aí vai. Já é um texto extremamente complexo por sua natureza. E aí ele não tem nenhum tipo de divisão, é um texto corrido. E em tempos ainda por cima de conteúdo digital, redes sociais, volume de informações, informações rápidas, quando você traz as frases ou os conteúdos divididos em tópicos de títulos e subtítulos, você permite que o leitor escolha o ponto que ele quer ler. Ele quer ir direto ao ponto. Então, muitas vezes, ele não quer um ponto que está explicando em que contexto o BNDES aprovou esses milhões. Ele quer saber só o resultado, o que é que vai causar isso. Então, talvez dividir esse texto em tópicos que permitam entender contexto, situação e resultado. Por que não? Seria uma sugestão. Questão do design, né, dos elementos visuais. Você lê um texto e, de repente, dá uma quebra aqui para o que seria o ponto mais importante do texto. É uma estratégia, mas ela é uma estratégia que precisa estar casada com o contexto. Né? Então, se aqui eu tenho aspas aqui, eu vou ter aspas aqui. Então, uma aspas gigante no meio do texto, será que é esse o ponto? Será que o ponto que precisa ser destacado, ele não pode vir antes, ou ele pode vir em um outro local que se torne acessível e realmente se destaque, ao invés de simplesmente poluir a tela? Marcadores de tópicos é vida, vocês vão ver isso. Isso aqui a gente está trazendo na parte do design, mas vai mostrar isso agora na tela, já já. Que é aqui, principalmente no portal do governo, a gente usa muito no passo a passo, porque
é o que você precisa, saber o ponto a ponto, ou o caminho a ser percorrido para obter aquele serviço. E num textão assim, você não vai chegar lá, tá? Só um fato. E aí, as ferramentas. Chegamos agora onde a magia acontece. E aqui a gente apresenta para vocês 3 ferramentas básicas que são gratuitas, estão contidas na web. Uma delas, que é a Ela, é uma calculadora de leiturabilidade, e a gente vai apresentar para vocês todos os recursos que ela traz. Mas o que a gente acha interessante dela, eu vou até passar a tela aqui para dar uma demonstrada na ela para vocês, bem rapidamente, só mostrar a tela, só um spoiler, tá? Porque ela teve apoio do governo para ser elaborada. Então, ela é projeto de pesquisa, ela é oriunda de um processo de pesquisa, né, aprofundado, com certificação, apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é projeto que foi financiado pelo governo federal, então, é para ser usado por toda a população. Uma outra ferramenta que a gente traz para vocês aqui é uma ferramenta de sinônimos, dicionário online de sinônimos. Se você colocar, dê um Google aí, como é costumeiro falar, né? Se você coloca na internet, dicionário de sinônimos, é uma das primeiras propostas que aparecem. A gente utiliza ela e vai mostrar para vocês também, porque ela é bem simples de utilizar. Você coloca uma palavra que você esteja precisando de um sinônimo, por exemplo, e, por exemplo, para relevante. Qual o sinônimo para relevante? E ela vai rapidamente lhe trazer várias propostas de acordo com o contexto em que se aplica a palavra relevante. Então, é bem interessante também. O outro que a gente traz é o Google Trends. Gente, o Google Trends é outra mágica. Por quê? Porque o Google Trends, ele compara para você termos no contexto da internet. Então, os termos mais buscados na internet. O que é que a gente vai conseguir fazer com isso? A gente vai conseguir comparar palavras. A gente vai conseguir comparar. Então, quais são as palavras mais procuradas? Essa ou aquela? Né? Eu não vou nem colocar aqui agora, uma spoiler vai ser bem pequenininho em relação ao Google Trends, porque a gente vai fazer uma mágica aqui, vai mostrar para vocês o quanto ela pode ajudar a simplificar um texto a partir da pesquisa das palavras mais procuradas num determinado contexto. E aí é bem interessante, porque ela traz em relação a tempo e a contexto. Voltando aqui para a nossa apresentação das ferramentas devidamente apresentadas, vamos agora utilizá-las. Então, aqui a gente traz um texto do nosso dia a dia, tá? Para ninguém brigar com a gente, não vamos mexer com os outros órgãos, vamos falar do nosso, que aí a gente tem lugar de fala. E a gente traz um exemplo de uma frase que é muito comum, ou era muito comum, que a gente não conseguiu mudar em alguns lugares, que é o seguinte: o seu pedido de aposentadoria foi indeferido por divergência cadastral e falta de documentação comprobatória do tempo laborado no meio currículo. Gente, eu tenho certeza aqui que todo mundo está pensando ainda o que é que foi que eu falei. Até agora, ninguém sabe o que significa isso. Aí, talvez, depois de 30 segundos ou 1 minuto, em média, alguém vai entender o quanto vale essa frase, o que significa essa frase e para que serve essa frase. Mas não é assim que a coisa deve acontecer. E como é que deve acontecer? A gente vai mostrar para vocês agora. Primeiro, nós vamos usar passo a passo o que é que a gente faz, tá? A gente pega aqui a frase: o seu pedido de aposentadoria foi indeferido por divergência cadastral e falta de documentação comprobatória do tempo laborado em meio currículo, até cansa de falar uma frase dessa, né? A gente vai jogar aqui na ela e vai fazer a primeira constatação, que ela é muito difícil, muito difícil. Vocês estão vendo aqui que ela tem uma nota 9 de 100. Que nota é essa, tá? Eu vou falar rapidamente. Na verdade, ela faz um teste do nível de leitura do texto. É um teste de legibilidade Clash Kent, que aí cabe um curso completo, só para explicar o que é esse cálculo, mas minimamente é. Ele consegue calcular, a partir do tamanho da frase, do tamanho das palavras, do número de palavras, e nesse cenário, qual é o nível de dificuldade dessa frase, tá? Então, aí ela pode ser classificada em muito difícil, difícil, fácil, muito fácil, por aí vai, tá? Além disso, essa calculadora, ela traz para a gente o nível de leitura, ou seja, que pessoas conseguiriam ler essa frase?
Em média, pessoas de nível superior, pelo nível de dificuldade, pessoas de nível superior. Depois, ela ainda traz um plus, que é a questão de acessibilidade. Né? Então, se você vê aqui, ela diz que a gente tem um item para revisar, mas é um item totalmente voltado para as palavras longas. Tá? E aqui a gente vai também explicar um pouco sobre análise das palavras. Por que é importante a análise das palavras? Né? Antes mesmo da utilização da calculadora, faz parte da metodologia de linguagem simples você identificar os termos que podem ser realocados, trocados, mudados, alterados, enfim, que podem ser substituídos a fim de serem entendidos por todas as pessoas. E a gente traz aqui o número de caracteres, quando se fala de um contexto digital, né, a gente precisa trabalhar com esse dado, mas o número de palavras, está vendo que ela está no limite, né? 20 palavras. Número de frases, e aqui ela diz que o tempo de leitura é de 7 segundos, mas de 7 segundos para uma pessoa que tem ensino superior, né? Porque para uma pessoa que tem nível fundamental e médio, eu acho que ela não conseguiu chegar nem na metade, porque ela não vai entender o que é divergência cadastral. E cai. Mas vamos seguindo aqui. Então, a gente já tem aqui algumas palavras que podem ser alteradas. Né? Ele já traz aposentadoria no contexto, ela é impossível de ser alterada. Então, são um tipo de exclusão que você pode já ir fazendo pela análise do conteúdo. Por quê? A gente está falando de INSS, a gente está falando de um órgão que aposenta pessoas. Então, eu não posso trocar o termo aposentadoria aleatoriamente, senão eu vou mudar o entendimento da pessoa e não é o ponto. Agora, indeferido e divergência cadastral, será que dá para se mudar? Documentação comprobatória, laborado no meio jurídico. Então, a gente vai fazer só alguns testes para vocês. Por exemplo, em relação à palavra indeferido, tá? Então, nós vamos voltar lá para o dicionário de sinônimos e vamos ver o que é que o dicionário de sinônimos nos sugere em relação a indeferido. Indeferido pode ser rejeitado, desaprovado, desatendido, desconsiderado e pode ser negado. Denegado, recusado, ignorado. Negado parece uma palavra mais fácil do que indeferido, inclusive do que todas as sugestões que o próprio dicionário de sinônimos trouxe. Então, vamos anotar a palavra negado. Guarda aí para você a palavra negado para a gente trocar aqui o indeferido, tá bom? Agora, voltando para o nosso texto. Voltando para o nosso texto, a gente também tem uma outra palavra que dá liga. Divergência cadastral. O que é divergência? Cadastral, acho que você pode até dizer, remete a cadastro. Né? Deve ter alguma coisa a ver com o meu cadastro do INSS. Mas divergência tem a ver com o quê? Então, vamos lá atrás de divergência. Divergência pode ser esse tanto de coisa. Né? Discordância, em relação à discordância de opiniões, separação progressiva entre duas coisas nesse contexto. Para a gente, divergência ela pode ser diferença, tá? Então, a gente tem aqui a proposta de diferença. Então, anota essa palavra, diferença. Como a gente vai usar, a gente vê, ela tem formas de aplicação, né? Pode ser diferente, pode ser a diferença. Então, vamos trazer para cá. A gente também vai fazer um outro teste aqui para vocês, em relação à popularidade dessas palavras. Vamos chamar assim, né? O Google Trends ele vai mostrar a popularidade das palavras. Então, nós já temos duas palavras para analisar a popularidade. São as palavras indeferido em relação a negado e divergência em relação a diferente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai para o indeferido. E aí, você clica aqui em explorar e ele vai abrir um quadro comparativo. Você vai vir indeferido em relação a negado. De cara no Brasil ontem, tá? Mas eu quero ver nos últimos 12 meses. Porque, afinal de contas, uma análise de um dia pode ter acontecido alguma coisa muito surpreendente de um dia para o outro. Então, um ano é um tempo razoável para você analisar uma palavra num contexto. E ainda por cima, eu já tenho aqui que o negado ganhou, tá? Mas eu ainda quero ver num contexto de governo. Então, eu posso vir aqui em lei e governo e trabalhar essa palavra. E aí, ó, o salto que dá. Então, dentro de um contexto de governo, a palavra negado ou negada ela é muito mais conhecida do que indeferido ou indeferida. Então, vamos guardar agora para o lugar de indeferido a palavra negado. E a outra palavra que a gente separou aí
Então, recordando, foi divergência. Então, vamos para divergência. E aí, a gente já vai dar um salto e usar o contexto, tá? Já vai usar 12 meses, lei, governo, divergência versus... Opa! Divergência versus diferente. E olha aí também, tá? Então, enquanto a divergência tem 43 pontos de 100, divergência tem 80, praticamente o dobro. Então, eu acho que ninguém tem dúvidas que as palavras do jogo agora são negado e diferente. Esquece divergência, esquece indeferido, por favor. E aí, agora a gente volta para a frase para fazer essa mágica. Porque agora a gente tem que trabalhar essa frase de um jeito que permita que a pessoa entenda, né, e saiba o que ela tem que fazer. Lembra que a gente falou que quando a gente está falando das palavras, quando a gente está falando de linguagem simples, a gente também analisa o design? Só que esse texto corridão, assim, talvez não traga muita solução para o nosso negócio. Então, nós vamos aqui primeiro fazer a troca de palavras, tá? Seu pedido de aposentadoria foi negado, e olha a mágica, estão no 9 aqui, né? Acompanha, negado. A gente vai sair do 9 para o 17. A gente deu um salto, quase dobrou a qualidade da frase. E agora a gente vai do divergência para o diferente. Ou para o diferença. Primeiro, que é o primeiro sinônimo, né? Opa, não, vamos para o diferente. Diferente é melhor. Tá no 3. Tem alguma coisa errada. Para trabalhar diferente e cadastral não faz sentido, né? Então, o que é que ficou? Primeiro ponto. A pessoa precisa saber. O pedido de aposentadoria foi negado. Bom, problema 1 resolvido. É a informação mais importante. Ela fez um pedido no INSS, o pedido foi negado. Esse é o problema dela. Então, a resposta é: meu pedido deu certo ou errado? Não, ele foi negado, querido. Vai ter que voltar depois. Mas, pô, foi negado. Por quê? O que foi que aconteceu? Aí, agora eu vou dizer à pessoa os motivos pelos quais eles foram negados. Então, vamos apresentar para ela os motivos? Ah, foi porque teve... Olha o que aconteceu com a frase, hein? Ela já foi para o 24. Mas por quê? Porque os documentos que ela apresentou estavam apresentando dados diferentes do governo. Na verdade, diferença cadastral no INSS, divergência cadastral no INSS, é quando você tem dados diferentes entre os documentos que ela apresenta e os dados que aparecem para a gente, que são os dados de base do governo. Então, eu tenho que explicar para ela: olha, foi o seguinte que aconteceu. Você me apresentou documentos que têm dados diferentes. Então, eu tenho dados diferentes entre os documentos apresentados e as bases do governo, que são aquelas que eu tenho acesso. Pronto, esse foi o primeiro motivo para a gente negar o teu benefício. E qual foi o outro motivo? Bom, faltam ainda você... E aqui eu tiro, ó, diferença de dado cadastral. Falta de documentação comprobatória do tempo laborado meio currículo. Bom, aqui falta documentos, tá? Documentação comprobatória. Todo documento é para provar alguma coisa no INSS. Você não vai ter documento à toa. Você não vai jogar documento lá porque é para botar. Não, você vai botar documento, você vai apresentar documento para que o seu pedido seja analisado e, porventura, aprovado. Então, faltam documentos que provem o seu tempo laborado, gente. Seu trabalho, você trabalhou. Então, é só o seu trabalho. E onde? Em meio currícula. Aí você imagina o agricultor lendo o meio currícula dele. Não, é o meio rural. Porque a gente não pode botar roça, né? Porque se fosse colocar a roça, seria ainda melhor, ele ainda entender mais. Mas vamos, a gente está falando de órgão público, governo, tem que ter um, né? Então, em meio rural. E, tcharam, a gente trouxe a mágica, trouxe a frase do 9 para o 61. E agora ela está no nível fácil, ela pode ser lida por pessoas do 6º ou 9º ano. Ela tem um pouco mais de palavras? Tem, mas em quantos parágrafos? Então, assim, o primeiro parágrafo, quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Não 20. Eu tenho um parágrafo só com 20 palavras. Agora eu tenho minimamente uma palavra, uma frase e dois parágrafos com 3 tópicos, vamos dizer assim.
né, com 2 tópicos, apresentando informações, explicando para a pessoa por que a principal informação que ela precisava saber, que era o pedido dela foi negado, por que ele foi negado, tá? E aí, feita a mágica, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Opa! E é isso, tá bom? Agora, a Ediana vai falar um pouco mais sobre a acessibilidade nesse contexto. Por quê? Porque nada disso é válido, não adianta só a gente trazer palavras simples, mudar e deixar tudo. Ah, agora ficou fácil de ler, mas todo mundo consegue ler? Será que todo mundo consegue entender? Como é isso, Ediana? Então, né, agora que a gente já conhece as diretrizes e as ferramentas para estar trabalhando com uma linguagem simples, não tem mais desculpa, né? E como que essa linguagem mais simples pode ser considerada como um recurso de acessibilidade? Acessibilidade é quebrar barreiras. No Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, acessibilidade é fornecer possibilidades de transpor as barreiras que existem na sociedade, garantindo que todas as pessoas possam participar dos diversos âmbitos sociais. Dentre esses âmbitos estão as informações, a comunicação, inclusive os sistemas de tecnologias. E a gente comenta que quebra de barreira na comunicação, mas quais são essas barreiras que existem na comunicação? No Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Federal de 2015, barreira na comunicação é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informação por intermédio de sistemas de comunicação. E ele ainda entra na definição da comunicação como uma forma de interação dos cidadãos que abrange Libras, Braille e a própria linguagem simples, né? Ainda, nos artigos 24 e 25 do Estatuto, os espaços públicos e privados, eles devem assegurar o acesso às pessoas com deficiência mediante a remoção dessas barreiras de comunicação. Então, percebemos aí que a linguagem simples se torna algo obrigatório. E nesse sentido, né, nessa toada, a gente encontra os estudos da Finato e da Mota. Nesse estudo de terminologia e acessibilidade, as pesquisadoras elas falam sobre acessibilidade textual e elas afirmam que as preocupações com acessibilidade elas existem desde a década de 40. Porém, hoje não é algo só ligado a espaços físicos, tem também essa parte da comunicação. E muitos materiais escritos, não só pelas autoras, afirmam que grande parte dos problemas de acessibilidade, principalmente quando lidamos com algo de acessibilidade pública, é algo que cria uma barreira muito grande. Então, um texto, conforme as autoras, será acessível no seu todo e nas suas terminologias se ele for capaz de apresentar informações de forma clara, não só para o público-alvo, mas também para os leitores não típicos ou medianos. Ou seja, a informação precisa ser simples, a ponto de ser compreendida por todos. E a acessibilidade digital é para quem, na verdade? Conforme o manual que a gente citou lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, quem que pode ter essas barreiras no meio digital? Então, o idoso, as pessoas com limitações temporárias, com epilepsia, transtornos específicos, baixas escolaridades. E assim a gente percebe que nós também temos várias barreiras em vários momentos da nossa vida. Seja porque machucou uma mão, ou a mãe que tem que utilizar o celular com uma mão só porque está segurando o bebê na outra, ou porque a gente esqueceu o óculos em casa e não consegue estar distinguindo aquela informação, ou estamos numa conexão mais lenta, e daí tem que ver um vídeo para pegar as informações, tal. Então, a gente percebe que a linguagem simples, a gente está ciente que ela é uma forma que pode promover essa acessibilidade. E isso nos coloca como agentes no processo de transformações, de transformação, pois a linguagem simples é uma causa social, gratuita e que rompe barreiras nesse mundo tão cheio de diferenças. Pessoal,
Agradecemos demais vocês terem ficado aqui com a gente esse tempo. Foi um prazer enorme, como dito no começo, tanto para mim como para a Joana, estar falando desse tema que envolve tanto assim o nosso dia a dia e que a gente de fato luta para estar trazendo uma linguagem mais acessível e inclusiva. E ainda não para por aqui, né, Joana? A gente quer a opinião dele. Nós valorizamos muito a opinião de vocês. A gente quer melhorar e conta aí com a resposta da pesquisa. Então, aponta, por favor, a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Uma pesquisa super rápida, só é marcar lá os coraçõezinhos de 1 a 5 e dizer o que você gostou e o que a gente pode fazer para trazer mais conteúdo com essa qualidade ou melhor do que esse para vocês, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer participar do evento. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.